religiões podem ajudar as pessoas em momentos de sofrimento? E quando se trata de sofrimento mental, que papel podem jogar aí as crenças religiosas? No programa de hoje eu converso com Carmen Silva, ela é psicóloga e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ela realizou um estudo sobre sofrimento mental e religião no mundo contemporâneo. Carmen, obrigado por você ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui no Religare. Obrigada, bem falado. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Você pode também assistir o Religare na internet. Basta procurar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. E também estamos nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião. Deixe seus comentários para a nossa equipe. Carmen, você tem uma formação que começa em psicologia, né, na PUC. E você seguiu os estudos em ciências da religião. Por que o que aconteceu aí na sua trajetória, que interesses, né, fizeram você unir psicologia e ciências da religião? Durante o curso de psicologia, eu percebi uma carência muito grande do trabalho com a religião. A gente tem, durante o meu curso, eu tive apenas uma disciplina que tratava de religião e uma crítica dos teóricos à religião. E, junto às minhas experiências pessoais também, eu pude perceber o quanto que a religião pode ser importante na vida das pessoas. E, então, finalizando o meu curso, o meu trabalho final de curso foi tentar abordar a psicologia e a religiosidade. Já no seu TCC de psicologia, sim, você trabalhou sobre isso. Só que na época era maior ainda a carência de teóricos nessa área. Então, eu tive muita dificuldade com esse TCC, mas consegui abordar alguns aspectos que, posteriormente, no mestrado, eu falei, então, já que tem pouca gente falando sobre isso, vamos construir conhecimento sobre esse assunto. Sim, sim. E até porque, com o passar com a finalização da minha formação e no campo de trabalho, eu comecei a perceber o quanto que as pessoas dão importância à religiosidade, o quanto que a religiosidade apoia nesses ditos sofrimentos mentais do cotidiano, né? Que as pessoas intitulam depressão, tristeza, angústia, e que vinham sempre no serviço de saúde demandando alguma resposta nesse sentido. Foi a partir daí que você viu o link com a religião. Porque eu pude perceber que, assim, às vezes até que a pessoa conseguia um contato comigo, ela já tinha conseguido alguma resposta de apoio na religião, nessa relação com a religião. Sim. Então eu comecei a me perguntar, então como que a religião pode apoiar essas pessoas? Sim. Como é que é, assim, a resposta da psicologia, ela é distinta da resposta das religiões? Mas perguntaria como é que casa, né, a orientação, o atendimento de perfil psicológico, científico e o atendimento da religião. Como é que você vê esses perfis, né, de abordagem? No caso, você já mencionou o tema que mais interessa a você, né, que é o sofrimento mental. Então, o que eu pude perceber é que o teórico mais importante da psicologia, que é o Freud, ele tem várias críticas da religião, principalmente no início das construções dele. Ao fim das construções dele, ele começa a trazer alguma reflexão mais positiva com relação à religião. Ele via a religião como o apego religioso como algo de uma imaturidade psicológica. E ao fim dos estudos dele, ele começa a perceber que talvez não precise ser necessariamente isso. A religião ela pode ter um papel mais importante na vida das pessoas, ao fim da vida dele não foi possível ele terminar de desenvolver isso. E mais à frente, no curso de mestrado, a gente começou a abordar um teórico que fala da religiosidade com muito mais propriedade e adentrou muito mais nisso, que foi o Viktor Frankl. Ele faz um link maior com a religiosidade e a psicologia, e à medida que ele trata da religiosidade como algo muito mais amplo do que a instituição religiosa. Você pode falar um pouco mais sobre esse autor para nós? O Viktor Frankl, ele era um psicólogo que ele acabou num campo de concentração, na época da guerra, né? E nesse campo de concentração ele foi construindo a teoria científica dele, do existencialismo, que vem tratando da psicologia no sentido assim, da perda de sentido de vida.
e como que ele percebia isso nos campos de concentração e como que nos campos de concentração as pessoas iam conseguindo se apoiar. E ele começou a perceber que quando as pessoas perdiam o sentido de vida, é que elas era o fim delas no campo de concentração. As que conseguiam conservar o sentido de vida, conseguiam passar por esse processo e não entravam no adoecimento profundo, como vários outros entravam, e conseguiam até sobreviver a essa experiência do campo de concentração, como foi o caso dele mesmo. Né? Sim. Que se apoiando nessa teoria, na construção dessa teoria, ele conseguiu passar por esse processo. E essa teoria, ela diz o quê? Porque sentido de vida é um tema bastante complexo, né? Sim. Ele fala que a religiosidade ela tem um sentido muito mais amplo, né? Ela está dentro da espiritualidade, que tem um sentido muito mais amplo do que o sentido institucional propriamente dito. Como a gente vê, né? As igrejas, os nomes, os ritos, isso é muito mais amplo do que a instituição em si. E nesse aspecto, necessariamente você não precisa estar ligado a uma religião específica, a um ritual específico. Né? Você pode desenvolver a sua espiritualidade se ligando a várias outras questões na vida. A religião institucionalizada para ele vê como pontos assim que ela traz que vão mais de encontro à espiritualidade, facilitam esse encontro com a espiritualidade, mas não é só a religião que é o caminho para isso. Você pode ter um encontro com a espiritualidade muito além do rito. Você pode vivenciar experiências importantes na sua vida que vão de encontro à sua espiritualidade pessoal e encontrar o sentido de vida vivenciando essa espiritualidade com algo que completamente diverso da religião institucionalizada. Então você partiu do interesse pelo papel da religião no sofrimento para o papel da espiritualidade. Sim. Você termina, então, hoje você está com esse tipo de olhar. E a espiritualidade, como você está dizendo, é mais ampla que as religiões. Muito mais ampla do que a religião institucionalizada em si. Né? A princípio eu pensava, quando eu comecei a entrar mesmo nessa questão, eu pensei da religião ser o foco disso tudo. Aí eu percebo que a religião é um ponto em algo muito maior que a espiritualidade de todo ser humano. E aí ele fala que independente de ser religioso ou não, a pessoa pode desenvolver uma espiritualidade muito forte. E como que é isso? Está dentro de todo mundo. Explica pra gente, como é que é isso, viver uma espiritualidade sem necessariamente estar vinculado a uma religião? Ele fala que nós temos um inconsciente espiritual, do qual a gente não se dá muito conta. Né? Mas algo na nossa vida pode nos remeter a esse inconsciente espiritual, que são os nossos valores. À medida que você se depara com algo na sua vida que é um valor para você, que você se transcende em busca daquele valor, você pode encontrar o seu sentido de vida. Sim. E nesse aspecto, a espiritualidade se torna algo muito maior, porque qualquer coisa pode remeter a esse inconsciente espiritual e a esse valor que você tem. Apesar do nome, né? Espírito, espiritual, parece que tem um conteúdo religioso ali dentro. Sim. Mas ele então liberta esse termo da vinculação. Não tem a ver com o religioso institucional. Embora ele diga que o religioso tem várias simbologias, ritos e questões que podem remeter à espiritualidade. Sim. Ele é a forma institucional da espiritualidade. Porque essa espiritualidade, quem constrói a religião são pessoas espiritualizadas. Né? Então, elas trazem muito da espiritualidade dela para os rituais. Então, como é que eu posso dizer? A ponta do iceberg. Sim. O espiritual pode ser religião institucional. Qual era a vinculação religiosa de Vitor Frankl? Ele teve uma vinculação religiosa? Uma família, vem de família judia? Ele vem de família judia. Sim, né? sim. Mas não tinha esse envolvimento religioso tão grande como, por exemplo, Freud tinha, né? Ele tinha uma pesquisa religiosa muito grande. Ele não tinha um envolvimento religioso, mas ele tinha uma pesquisa religiosa muito grande em torno da religião dele. Sim. Já Vitor Frankl não tinha tanto essa pesquisa com relação à religião institucionalizada dele, mas em relação à espiritualidade. Sim, sim. E você leva isso também para o mundo da sua prática, na sua profissão de origem, na psicologia? Sim,
porque eu pude perceber ao longo dos atendimentos, dos acompanhamentos dos pacientes, que eles sempre demandavam alguma questão, como se me questionasse se eu achava válido a religião deles, Sim. o que a religião dizia. Sim, vamos fazer uma coisa, vamos aprofundar esse tema então no segundo bloco. Vou chamar um intervalo e a gente continua daqui a pouco. Eu estou conversando com Carmen Silva, ela é psicóloga, mestre em Ciências da Religião, aqui pela PUC Minas. Estamos conversando sobre sofrimento mental e o papel da espiritualidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Carmen Silva, ela é psicóloga, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e veio ao programa para falar sobre sofrimento mental e o papel da religião. E acabamos falando muito de espiritualidade, como uma experiência bem mais ampla que a experiência religiosa, porque a experiência religiosa está ligada a instituições. Você nos ajudou a compreender isso no primeiro bloco, não é, Carmen? Você, no finalzinho, estava falando sobre a sua própria experiência. Como é que pessoas, né, que vão procurar a psicóloga Carmen Silva falam sobre a validade, perguntam, né, pela validade das experiências religiosas. Como é que essa leitura do Viktor Frankl, esses seus estudos sobre religião, ajudam a orientar essa questão? Antes mesmo do conhecimento da teoria do Viktor Frankl, eu vivenciava muito essas perguntas. Você acredita em Deus? Né? O que você acha que Deus pode ter, que essa resposta que eu encontrei na igreja, você acha que isso é válido? Será que o meu pastor está me orientando direito? Será que o meu padre está me orientando direito? Será que isso realmente vai me ajudar? Será que é por aí mesmo que eu tenho que seguir? Eu ouvi muitas essas perguntas. Eu ficava me questionando até que ponto, apesar de ter aí uma crítica freudiana na minha formação, até que ponto era válido eu dizer para aquela pessoa que, em teoria, na teoria que eu estudei, aquilo não era plausível, não era aceitável. Aquilo era uma imaturidade se a pessoa chegava com aquela resposta e aquela resposta dava tanta sustentação para ela, né? Então, eu comecei a me questionar até que ponto valia a pena eu dizer isso para essas pessoas e até que ponto eu não estaria desestruturando essas pessoas. E aí eu estaria fazendo um desserviço, na verdade, né, com relação à minha profissão. Sua orientação hoje é mais por acolher e... Exatamente. Hoje, quando me trazem essa experiência do religioso, eu tento trabalhar com o paciente o que ele acha válido disso, né, e como que ele deve, o tanto que é importante ele valorizar essas experiências que dão apoio para ele. Porque não é só a psicologia que pode ser um apoio. Às vezes, em coisas menos complexas, não desmerecendo a questão religiosa, obviamente que não, mas às vezes em situações menos complexas, o apoio de um pastor, de um padre, pode ser fundamental. E às vezes, até que eu chegue a trabalhar isso no atendimento, isso já apoiou a pessoa e ela já conseguiu caminhar. Até mesmo em outras experiências religiosas, né, por exemplo, matriz africana, pessoas que consultam muito, né, o pai, a mãe, né, no terreiro para se orientar, como o católico procura orientação com o padre, o evangélico procura orientação com o pastor. Temos tantos gurus também. Sim, e eu vejo assim que há aspectos que se for pensar a história do ser humano, a psicologia é muito recente, a psicanálise tem em torno de 100 anos, 100 e poucos anos. E antes o que tínhamos eram essas lideranças religiosas, né, orientando as pessoas. E as pessoas viviam e o mundo caminhava, e aí eu fico me questionando até que ponto que eu, enquanto psicóloga, ou às vezes enquanto orientada pela psicanálise, vou me achar a dona da verdade, de tirar a sustentação dessas pessoas. Sim. Agora eu fico pensando também assim, a nossa época é muito ociosa da ideia de autonomia do sujeito, né? Ele tem que andar com as suas próprias pernas. E aí, nesse sentido, as religiões ficam num cenário um pouco assim, ameaçado quando essas teorias, essas perspectivas, esses pensamentos falam de que a religião poderiam escravizar, as práticas religiosas poderiam escravizar e diminuir essa dimensão de autonomia do sujeito. Não é? Como ser religioso e não perder, não é, essa responsabilidade
de condução da própria vida. Como não viver dependente do que quer que seja, até mesmo da psicologia. É interessante que o Frankl ele fala da diferença entre massa e comunidade. A massa, a mídia faz muito esse movimento de massificação, né? Tratando do individualismo de cada um, e cada um tem que pensar, tem que trazer as suas questões, viver a sua vida no mundo fechadinho, sendo que ao mesmo tempo que ele diz que cada um tem que ser si mesmo, ele diz como que é ser si mesmo. A massa faz isso, a mídia faz isso. Você tem que ser dentro de um determinado padrão. Isso é ser você mesmo. Isso não é individualização. Aliás, isso é individualização, não é individualidade. Sim. Né? Frankl fala que a vida em comunidade, ela traz o valor da individualidade, que é o ser você mesmo, valorizando as suas qualidades, valorizando aquilo que você tem de melhor em você e como isso que você tem de melhor em você pode contribuir para a sua comunidade. E é algo que as instituições religiosas tratam muito, porque a vida em comunidade nas instituições religiosas, você pode perceber que ela busca muito mais valorizar a contribuição de cada uma para o bem comum da comunidade. Sim. Né? Então, e principalmente focado no aspecto da solidariedade. Entendo. Você traz o seu melhor para o seu irmão dentro da sua comunidade. Sim. E o seu irmão traz o melhor dele. E aí você constrói o conceito de comunidade, ao invés de massa. E dentro da comunidade, Viktor Frankl vê que você pode ser você mesmo, saindo da individualização para a individualidade, que ele faz essa diferenciação. Sim. Você realçou também muitos aspectos assim, positivos, né, do papel da religião, mas pontualmente, infelizmente, nem é tão pontualmente assim, né? Algumas práticas religiosas, alguns discursos religiosos criam confusões, né, na cabeça das pessoas, às vezes escravizam, né, às vezes cegam. Nesse momento, a psicologia ela pode entrar para ajudar a limpar um pouco esse terreno? Quando eu trabalho, por exemplo, nos meus atendimentos, a questão da religiosidade, eu tento auxiliar o indivíduo que ele vá buscando o melhor do aspecto religioso. Sim. Né? À medida que acrescenta para a vida dele de uma forma positiva. Porque realmente é preciso que haja uma crítica, é preciso que haja um filtro de tudo isso que a gente vê. Porque a religiosidade, um dos pontos que Frankl aborda é que a religiosidade ela tem um aspecto positivo, mas ela pode ter também um aspecto negativo. Dependendo de como o indivíduo vivencia aquilo, dependendo de como ele acessa essa religiosidade. Se ele acessa trazendo isso para valores importantes para ele, ela pode ser libertadora. Mas se ele não consegue encontrar dentro dele valores importantes que vão de encontro com esses aspectos religiosos, ele pode trazer para ele sentimento de culpa, dor, entre vários outros problemas que ele pode causar para a vida dele. Era exatamente isso que eu pensava, né? Temos também alguns aspectos negativos sobre os quais a gente precisa falar. Sim. Mas, Carmen, você falou do Viktor Frankl, aquele contexto de guerra, a partir de onde ele começa a pensar a sua teoria, não é isso? Sim. Hoje, não vivemos aquela guerra, vivemos outras guerras, vivemos outros problemas. Como atualizar, não é, essa problemática do sentido no contexto da contemporaneidade, que foi um horizonte que você demarcou também na sua pesquisa sob orientação da professora Anete Roese, né, lá do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Hoje, o que a gente pôde perceber após a guerra e as construções que tiveram depois da guerra em termos científicos, é que a ciência dar todas as respostas, como a gente vê hoje como válido, deixou muitos, como é que eu posso dizer, buracos mesmo, em termos de sentido para o ser humano. Porque hoje você tem uma resposta, daqui a 15 dias aquela resposta não é mais válida. Passamos um tempo com o mito da ciência que tudo resolvia, né? E daí, por exemplo, há 15 dias já não é aquilo mais, aquilo já não é resposta para aquela questão. E que o ser humano ficaria desnorteado se hoje ele tem uma certeza e daí a tantos dias ele já não tem mais nenhuma certeza daquilo que era para ele uma verdade. E isso, a ciência ela acabou se dizendo a dona da verdade, mas ela acabou por se contradizer.
ao trazer várias verdades. E aí ela trouxe esse desnorteamento para o ser humano. Isso é contemporâneo. Isso aí, apesar da questão lá da guerra, hoje em dia, a guerra é nesse sentido, né? Porque é uma guerra de verdades. E o ser humano está ali no meio, sem saber por onde que ele vai. E eu o tempo todo escutando que o discurso científico é o discurso verdadeiro, mas um discurso que tem várias vertentes. E no que ele vai se ancorar? E isso Esse traz um grande sofrimento. Isso traz o conflito, traz uma situação muito conflituosa para o ser humano. Sim. E não só no campo da ciência, porque o campo da política também está bem quente em relação às tantas tendências, não? Muito. E as pessoas se veem assim, por onde seguir? Se tudo é verdade, nada é verdade também, né? Mas parece que não há tempo, nem há nenhuma possibilidade de voltarmos a uma ideia de uma verdade una e absoluta. Não... Sim, antigamente a igreja, bem antigamente a igreja dava esse sentido, né? Dava esse direcionamento. Mas um pouco desse resquício de buscar alguma coisa na religião ainda ficou. E nesse aspecto a religião pode ter algo positivo. Com sua contribuição. Pode contribuir de alguma forma, porque ela traz valores mais sólidos na constituição dela, né? E às vezes as pessoas se apoiam nisso, voltam àquele tempo e se apoiam nisso de tentar buscar na religião alguma certeza. E quando essa certeza vai de encontro ao inconsciente espiritual do sujeito, pode ser muito bom para ele. Né? Cria condições mais favoráveis para um diálogo bem amadurecido, né? Sim. Com os problemas todos que a gente tem para enfrentar. Sim. Carmen, eu agradeço muito a sua disponibilidade, o fato de você ter vindo aqui conversar conosco sobre a sua pesquisa. Desejo sucesso em todos os seus projetos, né? Inclusive o projeto mais recente, né? De ser mãe. Obrigada. Parabéns, obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acessar as nossas atividades, conhecer os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página do programa, pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Eu agradeço a nossa equipe e agradeço a você que escolhe acompanhar o nosso programa. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.